gente ir pro próximo assunto, agradecer todo mundo que tá aqui, 9 pessoas aqui com a gente. Vai deixando aquele like, quem esqueceu, quem não deu like ainda, se inscreve no canal. Ih, não tô inscrito ainda? Pô, se inscreve, manda pro papai, pra mamãe, pro irmão, pro amigo. Pô, se inscreve lá no canal dos moleques, dá aquela moral. Porque a meta é chegar. Periquito, papagaio, tartaruga, cachorro, gato. Porque finge que é o trailer do GTA, irmão. E compartilha com todo mundo. Isso. A meta é chegar a quantos inscritos, Arthur? Até esse ano ainda. Ó, 500. Quentola. 500. Quentola pro 426 aparecer na live. Pô. É verdade. Pro Arthur raspar essa perna cabeluda dele, pra ele fazer o pix. Pô, irmão, vambora. E cara, olha só esse comentário. Porque tudo é ligado a mim, mano. Pipoquinho Soares não briga. Caraca, velho. Cara, na moral, uma coisa que o Botafogo rendeu... Põe na tela aí, Botafogo, diretor. Uma coisa que o Botafogo rendeu foi meme esse ano, irmão. E esquece, aí, ó, irmão, a maior pipocada da história do futebol. E aí, eis a questão. Pra mim, sim. Eu cravo aqui, pra mim, sim. Eu vi muita gente comparando com o Borussia também, né? Da temporada passada, que, tipo, construiu uma gordura absurda, venceu... Gordura absurda não, desculpa. Venceu vários jogos em sequência em casa, se eu não me engano, venceu 7 jogos seguidos em casa. E aí, na última partida, que era em casa, perdeu e entregou o título pro Bayern. Entregou o título pro Bayern. Mano, e mas perdeu eu acho de virada, que se eu não me engano. Não, o Bayern tava perdendo, o Borussia tava ganhando, foi um negócio assim. E aí o Bayern virou e eu acho que era o Colônia que tava jogando contra o Borussia, virou coisa também. Assim. Cara, literalmente bizarro, literalmente bizarro. Não dá pra acreditar nessa entregada que o Botafogo deu. Eu conversando hoje com o botafoguense, a aspa foi a seguinte: pra mim, parece que o Botafogo foi rebaixado. Esse é o sentimento do torcedor botafoguense, absurdo, mano. Tá ligado? Absurdo. Bizarro. Cara, sabe o problema? Porque, assim, esse segundo turno inteiro, se o Botafogo vencesse só mais 2 jogos, estaria sendo campeão agora, pô. 2 jogos, 6 pontos. Isso é bizarro, mano. Isso é bizarro. O Botafogo não conseguiu vencer 2 jogos. 2 joguinhos, tá ligado? 2 joguinhos. Pô, não conseguiu vencer do Cruzeiro, mano, que tá Goiás no momento. Não conseguiu vencer do Goiás, não conseguiu vencer do Santos. Curitiba. Não conseguiu vencer do Coritiba. Cara, 2 joguinhos. 3, vai, pra ficar garantido. Pô. E tomar aquelas viradas pro Palmeiras, depois tá vencendo de 3-0. A virada pro Grêmio. Aquele empate pro Bragantino. Cara, a derrota pro Cuiabá. Pô, cara. Tudo deu errado. O Vasco lutando pra não cair. Perdeu pro Vasco, brigando pra não cair. Empatou com Fortaleza, que era no Castelão, mas cara, que muito isso, mal cara. O Fortaleza. Perdeu pro Corinthians. Perdeu pro Corinthians. Cara, o Botafogo, bizarro, assim, é bizarro o que aconteceu com o Botafogo, mano. Bizarro. Aí você vê, Pedro Certezas, que ele fala até sobre isso, que a cabeça vai pra lua, né, mano? Esquece. Os torcedores do Botafogo estão sem cabeça. A gente conhece alguns botafoguenses e tal, tem botafoguenses conhecidos, que realmente parece que morreu alguém, pô. Parece que ou eles morreram por dentro, cara. Tipo, porque, eu cito como torcedor do Flamengo, que se isso fosse com o Flamengo, eu estaria triste, claro, chateado, mas o Flamengo sempre tem um conforto, o Fluminense vai ter um conforto agora se isso acontecer, de, não, a gente foi campeão já de, sei lá, 2 Libertadores, já vimos 2 Libertadores. A torcida do Botafogo nunca viu o time campeão, cara. Nunca viu. O último título foi em 95, sabe? Cara, isso o máximo isso mais pesa muito, mano. Pesa muito. O máximo mais recente foi as quartas de final da Liberta em 2017, pô. Que fica aquele clássico tipo, em si, mas... O que o torcedor alvinegro atualmente fala, né, tipo assim, dessa geração mais nova, que é da nossa cidade, é do Campeonato Carioca em 2010 e tal, com gol de cavadinha do Louco Abreu em cima do Bruno. Eu acho que é a memória mais alegre que esse torcedor tem, sabe? Que é um campeonato estadual que, a gente, tipo assim, tem o seu valor, mas não é nada de expressão, né, e tal. Então, há 13 anos. É muito difícil, cara. É muito difícil do torcedor alvinegro, sabe? De verdade mesmo, porque ninguém imaginava ir perder dessa maneira. Se perdesse, tipo assim, tá lá pau a pau com o Palmeiras até o final do campeonato e aí, tipo, acaba empatando um jogo, ou então perde pro Palmeiras, assim, beleza. Agora, tipo, você abrir essa gordura e não conseguir manter, eu acho que é o que deixa o torcedor totalmente pra baixo, sério mesmo. Sim, cara. Cara, olha esse comentário do Ney. Lê esse comentário. Meu orgulho em assistir vocês
é não ter que aturar os paulistas se babando. Surreal isso. Opinião pública coesa. Muito bom. Pô, obrigado, Ney. Aqui a gente sempre traz a verdade. Obrigado, Ney. A gente, pô, é um flamenguista, um vascaíno, um flamenguista meio tricolor. A gente sempre tá aqui falando de todos os times, sem clubismo. A gente zoa quando tem que zoar. Isso a gente nunca vai deixar de fazer aqui no Sports Arena, mas fala sério também, fala o que tem pra falar, né, galera? Isso a gente sempre prezou aqui no Sports Arena. Sempre. E, cara, mas quer falar sobre o jogo? Vamos falar sobre o jogo? Quanto o Cruzeiro, cara, é um jogo... O Botafogo até criou umas chances e tal, mas o jogo é isso aí, ó. A cara do Tiquinho diz o que foi esse jogo. A torcida não foi ao estádio, 15 mil pessoas só. A torcida realmente abriu mão do Botafogo e conseguiu ainda livrar o Cruzeiro do rebaixamento, né? Porque esse resultado salvou o Cruzeiro. E, cara, assim, o Botafogo é focar no ano que vem, porque apesar disso tudo, tá garantido na Libertadores, só que aí tem outro problema, o Botafogo tá praticamente fora da Libertadores direto na fase de grupos. O Botafogo não depende mais dele, ele precisa vencer aí a tabela, precisa vencer e torcer para tropeços de ou Flamengo, Grêmio ou Atlético Mineiro para ir direto para a fase de grupos, porque a pré-Libertadores, cara, é uma fase da Libertadores muito cruel mesmo. Mano. Porque além de você poder ser eliminado, que são 2 eliminatórias, quando você chega na fase de grupo, você já chega num grupo praticamente da morte. Geralmente não tem grupo fácil para quem vem da pré-Libertadores, sabe? Pode cair num grupo já com outro brasileiro, que aí já são 6 pontos dificílimos de conquistar. Porque você pegar um brasileiro hoje em dia na Libertadores no mata-mata, já virou algo normal e muito difícil, porque a Libertadores é só time brasileiro praticamente. Copa do Brasil. Mas na fase de grupos é mais difícil ainda, porque você não vai ter o fator casa como tanta importância assim, porque os times brasileiros já estão acostumados a se enfrentar dentro e fora de casa, sabe? Então seria essencial o Botafogo conseguir para a fase de grupos. Eu acho que a torcida pede pelo menos isso, uma última rodada digna, porque eu acho que vai ser difícil, porque o Botafogo tem muitos desfalques e vai com um time quase que misto pro jogo contra o Internacional, né? Cara, eu vou te falar, esse seu comentário sobre a cara do Tiquinho refletir o jogo é basicamente isso, mano. Fosse um Botafogo apático, mano. Cara, parecia clima de velório, sem sacanagem. Pô, pouca torcida, a torcida que tava lá vaiando os jogadores, não tinha aquela pipoca voando. Pipoca voando. E, assim, clima pesado, mano. Clima pesado no estádio, diferente de tudo que a gente viu do Botafogo nessa temporada, que, enfim, o time... tava nas alturas, nas nuvens, eterna lua de mel, e agora, irmão, fim do casamento, divórcio, quero meus bens, some da minha casa. E o time, tipo, tudo isso aqui que a gente falou culminou num time muito morto. E aí, Arthur, morto de cansado, que não tava jogando bem, não, mano, morto de realmente sem vida, cara. O Botafogo está sem vida. É um time quase que, sei lá, meio fantasmagórico, mano, que não apresenta nada. O time pálido, que você vê na cara dos jogadores que eles só querem que isso acabe, tá ligado? Que você vê que no semblante deles tá assim, cara, por favor, acaba o campeonato, a gente não aguenta mais. Mano. Vamos pensar em 2024, tentar fazer outra coisa. Viu a entrevista do Diego Costa? Então, a gente pode falar disso depois. O Vini disse que queria falar sobre isso. Mas só antes de passar a bola pro Vini, eu quero falar que, pensando em 2024, o Thiago Nunes até faz algumas alterações, como é o caso da escalação, 3-4-3, enfim, muda o esquema. Mas, de novo, cara, é um Botafogo que não consegue agredir os adversários, é um Botafogo que não consegue ser relevante em nada que se propõe a fazer. Não é relevante no ataque, não é relevante no meio campo, não é relevante na defesa e não é relevante em nada. É um time menos que medíocre. É um time de futebol, tá ali. No momento, o Botafogo tá ali, não é nada. Cara, complicado demais. Teve um comentário do Lucão aí dizendo sobre a aspa, né? Do Diego Costa. Diego Costa jogou no ventilador, problema no vestiário, e ele realmente foi, sabe? Ele disse aqui, ó, no segundo turno faltou maturidade e humildade para saber o que o campeonato só acaba na última rodada. Era normal que o torcedor ficasse eufórico, tivesse oba-oba, mas nós não podíamos pegar essa atmosfera de fora. Ou seja, quando ele falar algo desse tipo e cita o oba-oba, é porque dentro do vestiário já tinha o oba-oba, porque ele diz que não podia. Eu acho que também tinha, você via as publicações do Rafael, pô. Sim. E Rafael, um cara muito experiente no futebol, né? Que era pra ser um líder desse clube. Não que ele não é um líder, né? Ele é. Só que, tipo, agir como tal. Porque faltou, na minha opinião, isso nessas
polêmicas que ele tava até se envolvendo desnecessariamente, até porque nem jogando ele tava, né? Mas continuando aqui, mas nós não podíamos pegar essa atmosfera de fora. Da nossa parte, faltou humildade, saber ler o momento de cada jogo, ver o momento que o clube estava vivendo, deixar o ego de lado para conquistar resultados melhores, que isso sirva de aprendizado, porque o futebol cobra. Temos que tirar uma lição moral, porque ficar 3 meses, 10 jogos sem ganhar, não é admissível para o Botafogo. Então, a espadura do Diego Costa, o cara que é um... Sim. Já que a gente citou, né, que falta experiência muitas das vezes de um jogador que é vencedor, Diego Costa é esse jogador, é um jogador vencedor, passou por Atlético de Madrid, é ídolo lá, passou pelo Chelsea, é ídolo lá, campeão em ambos os times, campeão nacional de pontos corridos, que era o que o Botafogo estava disputando agora, e eu acho que ele botou a boca no trombone de uma maneira certa, não apontou o dedo para ninguém, mas citou que sim, houve despreparo por parte dos jogadores que estavam lá dentro do elenco, né, e tal. E, cara, essa fala me trouxe uma reflexão do seguinte: será que no final de tudo o Bruno Lage estava certo? Será que ele não estava certo em fazer as mudanças que estava fazendo? Porque depois que ele sai, a torcida do Botafogo começa a falar: pô, o Diego Costa tá melhor que o Tiquinho. Sim. O Diego Costa tem que ser o titular no lugar do Tiquinho. O Tietchan foi utilizado de lateral. E aí vieram à tona falar que não gostava de jogar assim, pedindo a cabeça do Bruno Lage. Mas, há umas rodadas atrás, o Tietchan foi de ala direito, jogando como um lateral, tendo função de lateral, e jogou muito bem. Então, tipo, será que o tempo não inocentou o trabalho de Bruno Lage no Botafogo? E até porque os jogadores que pediram a cabeça do próprio, depois que ele saiu, o Lúcio Flávio assume, ganha do Fluminense, tá tudo muito bem, tudo muito bom. Mas depois que vem essa sequência de derrotas, cadê os jogadores para botar a cara a tapa para aparecer? Os líderes que colocaram o Bruno Lage para fora, cadê eles para aparecer e assumir essa responsabilidade de falar ao microfone? Quando muitas das vezes quem teve essa responsabilidade foi Danilo Barbosa, Lucas Perry. Cadê os líderes do clube nesse momento? O Cuesta, o capitão, nunca apareceu para falar nada. Sim. Exato. Então, tipo, eu acho que faltou isso, de verdade. Eu acho que faltou maturidade do Botafogo em saber agir nesses momentos. Dou razão ao Diego Costa, porque ele é um cara vencedor, experiente, sabe o que tá falando. Ele não ia querer quizumbar agora o vestiário, né? Não ia querer quizumbar agora. Se fosse pra quizumbar, ele ia quizumbar quando chegasse, não ia ser agora, sabe? E é aquela parada, né? Ele sabe o que tá falando porque teve essa experiência lá fora, tem muita cancha pra falar do assunto, né? E jogou no ventilador realmente, mano. E tá aí o comentário do Lucão. Rafael, Marçal falaram muito e produziram um pouco. A soberba precede a queda. Perfeito, Lucão. Cara, sabe uma coisa que me chamou a atenção também? Eu vi esse comentário em algum lugar, não lembro onde eu vi, acho que foi no Twitter hoje cedo. Eu acho que o Diego Costa ficou um pouco sentido pelo fato dele ter sido tratado como um qualquer no Botafogo, pô. Porque assim, o Tiquinho Soares vinha fazendo um excelente campeonato e toda vez que o Diego Costa entrava, mesmo nos momentos de baixo do Tiquinho Soares, todo mundo falava assim: pô, não é possível que vai botar o Diego Costa, pô. Diego Costa vai entrar? Diego Costa? Como se o Diego Costa fosse um menino da base que nunca tivesse jogado, que não tinha nenhuma experiência no profissional, que nunca tinha produzido nada pra ninguém. Quando não é verdade, a gente tá falando de um jogador de Copa do Mundo, pô. O Diego Costa é super importante, todos os clubes que passou. Claro, pô. E eu acho que isso mexeu com ele também. E eu acho que isso também partiu de dentro do vestiário do Botafogo, tá? Sensação minha. Eu acho que dentro do vestiário, quando as substituições eram feitas, isso que o Vini falou é muito verdade. Quando as substituições eram feitas e o Tiquinho saía pro Diego Costa entrar, eu acho que os jogadores demonstravam insatisfação e isso mexia com o cara. É impossível não mexer, pô. É a mesma coisa que, pô, sei lá, entrar alguém aqui pra fazer o Sports Arena e todo mundo ficar assim: porra, mas fulano era melhor, pô. Pô, volta fulano era melhor. Pô, como que o cara vai se sentir à vontade pra colaborar com o projeto, irmão? É impossível, pô. É impossível. Tem alguma coisa acontecendo ali dentro. Exatamente. Cara, e tipo assim, se você pegar a última vitória do Botafogo no Campeonato Brasileiro, que foi contra o Bahia, no dia 27 de agosto, foram 2 gols do Diego Costa e o do Luiz Henrique. Então, tipo, é um cara que chamou, quando teve responsabilidade, soube chamar pra si e decidir, né? Essa é a verdade. E depois disso, filho, perdeu pro Flamengo, e aí depois que perdeu pro Flamengo, o Bruno Henrique meteu aquele golaço, mano, o Botafogo não voltou a ser mais o mesmo, sabe? Não consegui entender. Teve até aquela aspa, né, do Bruno Lage falando: se for preciso, eu entrego o cargo,
sabe? Cara, isso foi Cara, bizarro, mano. bizarro. Bizarro, mano. Não, Esse final do não Bruno foi Lage a última vitória do Botafogo não foi em agosto, foi uma das últimas, né? Que o Botafogo chegou a vencer do América Mineiro, que foi em outubro, 18 de outubro. E aí o comentário do Lucão aqui, ó. A torcida do Botafogo pedia no primeiro turno Marlon Freitas na seleção. No jogo de ontem só vaias pro cara. As coisas mudam. Cara. Bizarro, mano. Botafogo tudo mudou. Quem jogava bem sumiu. Foi cara, só ladeira abaixo. Que final melancólico do Botafogo. De fato, mano. E pra fechar aqui, vocês não veem o Botafogo vencendo na última rodada também, né? Acho muito difícil vencer o Inter na última rodada. Não vejo, mano. Eu acho que realmente vai pra pré-Libertadores aí o Botafogo. No máximo do máximo arranca um empate. Pra mim, o Botafogo assim. tem como lanterna. Mas eu acho que não ganha, não. Tu acha que o Bragantino ainda passa? Eu também acho que não ganha, não. É. Então, galera. Eu não acho Aí, que ó, passa Leozão. porque o Vasco vai vencer, né? Leozão. Eu já ia falar isso. Eu acho que você não vai torcer pro Bragantino passar, porque... Grande Leonardo Brasil, salve pro nosso querido Léo Brasil. E aí o Luiz Carlos Lopes, Ener Valência cometerá o crime. Mas então, galera, 11 pessoas aqui. Vou pedir de novo encarecidamente para vocês compartilharem a live e se inscreverem aqui no Esportes Arena, que a meta é chegar a 500 inscritos até o final do ano. Eu sempre vou falar isso aqui. Deixa aquele like.